Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Hoje a gente falou dessa meditação, né? Paz na alma. Então, assim, quando geralmente eu converso com as pessoas em consultório e eu pergunto sobre o que elas desejam, a resposta sempre é ou eu desejo ser feliz ou eu desejo ter paz. E aí, para aqueles que não entendem assim o que é ter paz, é importante a gente partir da análise sobre o nosso poder pessoal. Se a gente está centrado naquilo que a gente está buscando, cada vez que a gente perde a nossa paz, significa que a gente acabou de entregar essa força, esse nosso poder pessoal e principalmente a nossa paz a essa situação vivida. Então, é como colocar esse poder nas mãos de outra pessoa ou de alguma situação. E aí, o questionamento da meditação é: o que tira a minha paz? Para quem que eu estou entregando essa paz? Para quem ou para o quê? E para a gente falar disso, obrigatoriamente, a gente tem que prestar atenção sobre a nossa mente e sobre quem está no comando dela. Então, essa semana na live, né, como eu disse agora há pouquinho, a gente falou que a mente mente. E por que a mente nos engana, né? Bom, o mecanismo mental, ele é treinado para pensar, né, para gerar pensamentos. Porém, a mente é aquela voz, né, como eu disse antes, na nossa cabeça que fica falando. Fala e fala e fala mais alto. Quando ela quer chamar a tua atenção, fica aquele ruído, aquele barulho mental quase que ensurdecedor. Então ela fala, julga, critica, gosta, desgosta, inclui, exclui e segue falando muito e fala o tempo inteiro. Bom, à medida que não estamos conosco, não estamos no nosso estado de presença, a gente acaba por se render a esses pensamentos. E aí, então, a gente entende que nós somos os pensamentos e as emoções. Só que nós não somos esses pensamentos, nós não somos a nossa mente. E hoje a sociedade sofre de uma doença que é o pensar constante. Então, a gente pode pensar assim: mas eu não sofro disso, né? E aí a pergunta que eu faço quando a pessoa tem certeza que ela não tem essa voz na mente dela, e todos nós temos, eu digo assim: você consegue desligar a sua mente quando e como você quiser, na hora que você desejar? Você já encontrou o botãozinho de desligar a mente? E aí, dificilmente a gente encontrou. Geralmente a gente nem sabe que tem isso, né? Mas tem. E aí, o que acontece? A gente só começa a buscar esse botãozinho quando a gente já cansou do discurso repetitivo da mente, porque ela fica rodando aquela vitrola e não para. Então, geralmente ela vai falar sobre o passado, né? Eu brinquei falando do software passado, que é exatamente isso que ela faz, leva a gente lá para aquilo que aconteceu em 1800 Dom Pedro. Ou então, ela critica a sua atitude hoje. Ela vai arrumar alguma coisa para te judiar. Vai falar: olha, você fez errado, você se descuidou aqui, ou você foi errado ali, ou você teve esse comportamento, olha só, que coisa horrorosa. E aí começa: eu não fui tão boa assim, eu não sou tão boa assim. E aí quando você percebe, lá está a mente te punindo e te castigando. E esse é o modo carrasco, né? O software carrasco. E é então que a mente cria um cenário catastrófico e a gente faz o quê? Geralmente, quando a gente está desatento, a gente embarca nesse cenário e aí acredita no sofrimento, na dor e pronto. Está instalado o caos dentro daquele momento, daquela experiência mental, e a gente se mistura aquilo, a gente se emaranha aquilo.
Bom, agora eu vou contar para vocês que vocês não são a mente, tampouco os pensamentos e que o sofrimento ele é causado mais pela parte mental. Eu vou atribuir 90% do sofrimento causado pela parte mental do que pelo próprio evento em si. Os sofrimentos, eles são os dramas que a gente vai colocando em cima do evento e das análises, e a mente vai falando, a gente vai embarcando. Então, quando a gente alimenta esses pensamentos, pronto, acabou a sua paz. Você acabou de pegar teu potinho da paz e entregar para alguém ou para essa situação que aconteceu. Então, em momento nenhum, ali nessa experiência de acreditar na mente, a gente está conosco mesmo, em plena consciência. A gente se afasta desse eu genuíno para viver essa bagunça mental. Então, quando isso acontece, a gente escuta aquela voz na nossa cabeça, a gente dá atenção para ela, aumenta aquele ruído, e é importante que a gente escute essa voz, mas não para alimentar, mas é importante para saber o que ela está dizendo. Às vezes pode vir algo produtivo que a gente pode aproveitar, mas geralmente se ela está no modo automático não vai vir nada de produtivo. Bom, então quando você ouve e começa a acolher o que ela diz, você se envolve no enredo. E aí a gente aceita algum papel. Pode ser o papel do rejeitado, do mal amado, da vítima, do agressor. E aí a gente incorpora esse papel e desempenha ele lindamente no teatro aí, no palco da mente. Enquanto isso acontece, gente, a vida passa. E aí a gente tem uma relação tão profunda, muitas vezes, com esse discurso mental, que a gente trava a nossa vida, a gente trava o fluxo da vida, porque a gente fica parado nesse discurso da mente. E aí a gente acaba vivendo em função desse estado mental, e quanto mais você permite que isso aconteça, menos paz você vai ter. E se eu te disser que essa relação viciada com a sua mente te manterá nas vibrações mais baixas possíveis? E aí quando eu falo isso para as pessoas, que a vibração da alegria, da gratidão, do amor são as vibrações mais altas que tem e que ela precisa caminhar até esse estado, tem gente que se enfurece porque as pessoas acreditam que elas estão muito longe disso. Lógico, se você acompanhou o padrão mental, ela te deprime, ela te leva, arrasta para baixo, né? Porque aí a pessoa tá ali mergulhada naquele caos de sofrimento e a gente sabe que tudo isso é puro ilusionismo mental. Então, a vida é essa estratégia, né, que a gente tem que ter para a nossa vida. A gente tem que olhar para ela como uma possibilidade de fazer diferente. Se eu vou fazer diferente e estou sempre escutando o meu discurso mental, eu vou sempre errar no mesmo lugar. Quando eu falo erro, é aquilo que você não quer repetir, aquilo que você quer tentar fazer diferente, né? Então, a gente tem que começar buscando esse nosso estado de presença. Bom, a boa notícia é que a gente consegue modificar tudo isso, né? Então a gente tem que sentar assim à margem da nossa consciência, da nossa mente, eu diria, né? E ali passar a ser um observador. Então assim, vamos ouvir o que a mente está dizendo e só no momento de você falar, vamos ouvir o que ela diz, aquela vozinha vai dizer assim, mas isso não é nada fácil. Mas aí eu conto pra vocês que é assim. Eu gosto muito de uma passagem de Buda, onde ele estava com seu discípulo Ananda caminhando pela floresta, e aí Buda diz que está com sede. Ele pede para Ananda retornar uns 5 quilômetros para trás, onde passaram por um riozinho bem fininho, e que ele trouxesse um pouco de água. Bom, Ananda prontamente atende o pedido de Buda, só que quando ele chega ao rio, ele vê ali o rio era muito fininho, baixinho, e haviam passado alguns carros de boi, então o rio ficou lamacento. Ananda volta e diz a Buda que seria impossível beber aquela água naquelas condições, que a água estava turva, estava lamacenta. E aí Buda insiste que ele retorne ao rio, sente-se à margem e aguarde até que ele possa recolher a água depois que a lama assentar. Bom, Ananda ficou bastante irritado, né? Porque ele já tinha caminhado 5 quilômetros para ir até o rio, 5 quilômetros para voltar, e agora ele teria que voltar e ficar lá até que essa água lamacenta acalmasse. E aí foi o que ele fez. Ele chegou lá, com muita ira mesmo, se senta ali à margem daquele rio e fica observando o movimento da lama que vai assentando até que ele percebe que a água está limpa e ele recolhe parte daquela água para levar para o seu mestre.
Quando ele retorna para o seu mestre, ele muito feliz diz: agora eu entendi, eu aprendi a lição, porque enquanto eu esperava a margem do rio e observava essa lama assentar, a minha ira também se assentou. Eu apenas observei esse movimento e aí não foi possível manter a raiva que tentou tomar conta de mim. O que esse conto nos conta? Que quando a gente se senta bem na calçadinha da nossa mente, fica só olhando o que ela está fazendo, sem se misturar. Como é que a gente se mistura? Alimentando esses pensamentos. Então, quando a gente escolhe, por livre consciência, não se misturar ao que a mente está trazendo, a gente está do lado de fora, como um observador. Sendo assim, é muito importante que a gente perceba que para não entrar nessa armadilha mental, é muito necessário o treino para não mergulhar nessa lama, que é uma profundidade mental que tem infinitas possibilidades de tragédia. Então a gente tem que escolher pela nossa paz, e essa é uma escolha consciente. Enfim, independente da quantidade de lama ou de ruídos mentais, sempre, qualquer barulho, sempre volta ao silêncio. Pode prestar atenção, pode fazer o barulho que for, ele sempre vai voltar ao silêncio. E a mente, ela não vai ficar falando para sempre, mas a gente tem que aprender o botãozinho de desligar, porque senão ela vai tentar falar para sempre sim, ela vai tentar roubar a sua paz. Então, quanto mais damos importância ao que acontece do lado de fora, quanto mais a gente se afeta, mais a gente vai criando esse enredo mental. E isso é determinante para a gente estar em paz ou em guerra dentro de nós. Então, para manter esse estado mais pacífico, é importante a gente estar atento a esse estado de presença. Quando você acordar, você pode dizer a si mesmo, e eu ensino esse exercício em consultório muitas vezes: eu estou presente neste dia. Eu me coloco presente para o meu presente. Eu assumo o meu lugar no aqui e no agora. E aí, de hora em hora, né, como eu já dei a dica, observa a sua respiração. Observa, olha para o céu, se coloca presente naquele momento para olhar para o céu. Ao ingerir um copo d'água quando você estiver com sede, presta atenção no que acontece com o seu corpo. Ou quando você lava suas mãos, veja a temperatura da água, preste atenção a ela. Ou perceba a energia que o seu corpo recolhe quando você se alimenta, um almoço, um jantar. Todas essas práticas de presença nos tiram da automatização da vida e da mente. E aí, dessa forma, com pequenos gestos, a gente consegue estar, então, no nosso estado de presença. E essa é a porta de saída do emaranhado mental, o estado de presença. Então, não é tão difícil, gente, é só treinar. E o discurso mental, ele nunca atua no presente. Se você me falar, mas como eu sei que eu estou no meu estado de presença? Se o discurso mental estiver no ontem, no passado ou no futuro, você não está no agora. Porque a mente, ela vai gostar de olhar para o passado e ela vai fazer comparação. Ela vai falar, olha, não vai por aquele lugar lá que vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu ali atrás e não sei o que, e vai ficar falando, enfim. Então, se você perceber que o seu estado mental, ele tá te levando para trás ou lá para frente, você não está no seu estado presente. Então, estar no presente é de fato o melhor presente que você pode dar a si mesmo, e é somente esse o caminho da sua paz. No nosso canal a gente tem uma meditação sobre o estado de presença que é bem legal de vocês fazerem também. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!